Vamos agora para a segunda temporada de Spy Family, onde as costas da Anya está quebrada. Meu Deus do céu. Que dozinha dessa personagem porque ela tá carregando o anime nas costas. E não que Spy Family seja um anime ruim. Muito pelo contrário. Porém, o que ela traz de desmembramento da narrativa é absurdo. Porque estamos na segunda temporada, essencialmente Spy Family fazendo a mesma coisa ad infinito, mesmas dinâmicas, mesmos conflitos, progressões em doses extremamente lentas e homeopáticas, mas temos a Anya, que ela consegue subverter uma sketch que pode ser mais do mesmo a um novo nível de contexto, porque é a Anya, ela consegue fazer isso, e é meio que o que sobrou, não de uma forma ruim. De novo, não, Spy Family não é um anime ruim. Mas, cara, ele chegou num ponto de eu não quero avançar, que ele tá andando com um freio de mão puxado e tá começando a sentir cheiro de freio de mão puxado, de queimado. E eu gostaria que ele não fizesse isso muito mais. E a Anya prova que dá pra fazer isso sem você comprometer a sua narrativa ou sem querer contar demais, porque, pô, se eu contar demais a história acaba. Não, cara, dá pra você ter desenvolvimento narrativo sem você se preocupar em contar demais, porque dá pra adiantar, dá pra fazer. É, o mangá também tem esse problema que a partir daquele. Depois do arco do cachorro, inclusive, né? Que foi 2 episódios, ele dá uma estagnada muito forte e que eu até parei no meio do que seria essa temporada. E eles ficam muito girando atrás do próprio rabo. E é um pouco triste até, porque a postura do autor é muito, vamos fazer isso porque vai continuar rendendo, porque o pessoal gosta. Uhum. Mas como você falou, a Anya é a prova que dá pra fazer diferente. De que pelo menos as interações e as experiências que ela cria, ou que ela vivencia, acabam valendo por ela. Então, tipo, os momentos onde ela interage um pouco com o Damien, interage um pouco com o pai, interage um pouco com a mãe, acabam tendo um valor que não só pela diversão e tal, mas pelo próprio crescimento. Então, justificaria a ideia dele puxar o freio de mão. O problema é, quando a Anya sai de cena, você percebe que o episódio não tá acontecendo nada. O episódio tá sendo muito mais ameno, tá sendo a piada pela piada, e. Ou até mesmo, tipo, aconteceu tudo isso. Porra nenhuma, cortava e não perdia nada, porque as interações são pífias e relevantes. E eu acho isso muito triste, principalmente porque o que eu mais gosto de Spy Family, o que a gente elogiou muito, é a dinâmica da família. E ver a dinâmica da família crescendo, pra mim seria maravilhoso. Só que não é o que acontece, eles apenas estagnam e ficam na piada por, tipo, muitos episódios. Uhum. A dinâmica familiar, ela, não sei, é aquilo que o Rafa falou, um dos brilhos de Spy Family, né, na primeira temporada é a brincadeira da família de mentir, os segredos e tudo mais, que cada um tem ali o seu como interagir para ser uma família e tudo mais. A segunda temporada até tenta fazer um conflito naquilo ali, mas é, é o conflito que a gente já viu na primeira. A gente já viu o estereótipo da Yor ser insegura, do estereótipo de mulher em anime que não sabe cozinhar. Até supera um pouco isso, mas até a página 2. O estereótipo do Lloyd, frio e calculista ali e tudo mais. Você tem os outros personagens ali, que tem dois personagens que, na verdade, podem ser quase considerados a mesma coisa. Só mudou o grau de parentesco, porque a função deles narrativa é quase a mesma. Uhum. Uhum. Encher o saco, só isso, praticamente. E nada evolui, tudo fica igual, as coisas acontecem, a trama anda, mas não anda, e se fica num, sei lá, eu me senti num lodo. Eu me senti vendo Tipo, é legal, a Anya tem muito carisma, tem algumas cenas que são interessantes, a produção é bem feita e tudo mais. Mas eu senti falta de evolução, eu senti falta de progressão, eu senti falta de até um pouco de novas dinâmicas e tudo mais, e senti falta de um pouco de dinâmica da Yor. Tipo, tá, beleza, nós temos os dois personagens, né? A Yor e o Lloyd têm seus segredos.
Beleza, a gente tem quase o anime acompanhando a Tiracolo Lloyd. E aí, ó? E o resto? E você quer expandir? Você não quer? É o que o Rafa falou, né? Fica estagnado, mas. Pô, parece meio desperdício. E sabe o que é irônico até? O anime aumentou algumas coisas da Yor. Porque não apenas os buffs que ela tem, mas algumas sketches que tiveram no anime são originais daqui. E, ironicamente, achei até melhor que algumas do mangá, porque pelo menos são umas interações um pouco diferentes vinda da Yor, que é uma personagem que é muito escanteada. E é uma personagem muito interessante. Sei lá, eu gosto do conceito dela, eu gosto da ideia dela, gosto do conflito, do segredo dela, pelo menos da ideia disso. E que ela tá ali, ela é a mulher casada em anime, a esposa ali. Né? A única diferença é que ela não cozinha. Pois é. É meio complicado porque entra nesse ponto. Nossa, Spy Family tem um potencial absurdo. Porque a produção é maravilhosa, porque a gente tem bons personagens a princípio, a gente tem conflitos interessantes de mundo muito, muito bacanas, um setup inicial muito bom. E principalmente uma produção que ela é muito maior do que o roteiro. Muito, 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 muito maior que o roteiro. O diretor, ele é absolutamente melhor na direção. Inclusive, o Kazuhiro, ele dirige e escreve, né? Ele tá fazendo Ele é roteirista também. então, ele dirige e escreve. E, cara, ele como diretor, ele como compositor de série é um excelente diretor. Porque, de fato, porque ele... No bom sentido ou no mal? Porque a gente normalmente usa pro mal. No bom sentido, porque ele... E aí, peraí, deixa eu concatenar as ideias aqui. Ele trabalhar muito bem na direção é porque ele escolheu uma ideia mais sóbria de trazer Spy Family, menos comédia e mais, seriedade, mais sobriedade em fazer as cenas e a comédia vem pela tangente em alguns momentos, principalmente utilizando ela como quebra, não como proposta. E quando ele faz isso acontecer, você percebe que ele é muito bom em trabalhar esse tom. A direção sempre está no lugar correto para fazer isso. O problema é que a base que o roteiro dá para ele não é tão boa. E uma prova disso é o que o Rafa falou. As sketches originais são melhores do que as sketches que não são originais, que são adaptações. Porque ele consegue dosar muito melhor o tom da narrativa dentro da direção de cena. E Spy Family, o anime, é sobre isso. O mangá nem tanto. O mangá é muito mais farofa, é muito mais brincalhão, ele não se leva muito a sério. Mas se você pega, por exemplo, o começo dessa temporada com um Bond, cara, eram sequências muito mais intensas de ação e de montagem da trama. E, por exemplo, quando você tinha a Anya se deparando com uma bomba. Pô, e agora? E a direção não estava brincando, não, era sério. Ela está lidando com uma bomba. E aí? O que ela vai fazer? Tensão. No mangá nem tanto. Não é tanto. Não tem tanta intensidade. E a gente começa a querer mais justamente porque o anime pode dar isso pra gente. Ele tem uma direção maravilhosa. Ele tem muitos animadores incríveis aqui. Ele tem um storyboard sensacional. E Não, quando o momento do tênis, por exemplo, é do caralho. Nossa, é fantástico! É fantástico. Inclusive, deixa completamente esse momento, inclusive esse daí eu vi no mangá, é muito melhor no anime. Muito, anos-luz melhor. Mas é aquele negócio. Spy Family tenta, ou tem potencial pra ser top tier. Pra ser, tipo, um anime incrível, maravilhoso. E o roteiro dele não. O roteiro dele, tipo, puxa o freio de mão. O material original puxa o freio de mão. Porque quando você tem algumas sketches que elas tentam dar um peso mais subjetivo a determinados momentos, aquela sketch da Yor depois da partida de tênis, e ela criando ciúmes, e você fala, pô, agora vai? E aí você começa a lateralizar um monte de outros conflitos para não de fato desenvolver o relacionamento do Twilight dela, você fala, pô, você jogou safe, né?
E você tinha condições de dar muito mais base à perspectiva de personagem. Mas não, eu preciso respeitar o estereótipo acima do desenvolvimento, porque eu não posso desenvolver o personagem. Não Se é nem o Spy Family... estereótipo. É. Eu preciso respeitar a situação onde eu estou, porque senão a Isso. história acaba. É, exatamente, exatamente. O Spy Family, ele não tem aquele quê de fazer a própria interação de personagem gerar o conflito. Tantas outras obras a gente elogia por conta disso. Geralmente, os Slice of Life da vida conseguem fazer isso muito bem. Quando um personagem choca com o outro, conversas são ditas e conflitos de ideias acontecem, ou conflitos de perspectivas acontecem, a história tá pronta aí. O conflito tá pronto aí, é só você desenvolver, é só você ter a habilidade de construir um roteiro onde esses dois personagens, esses dois indivíduos vão chocar essas ideias. Oregairu, por exemplo, é um puta exemplo bom disso. E aqui não. Ele precisa manter o status quo acima do desenvolvimento, acima do engajamento dentro da narrativa, o andamento até do plano maior aqui de fazer a espionagem do plano que envolve a Anya e coisa do tipo. Então ele tem esse problema, vamos dizer assim, que no material original não é necessariamente um problema, porque ele se leva menos a sério. Aí ele é mais bobão e coisa do tipo. Aqui não, ele leva muito a sério. Então, isso daí, ele naturalmente começa a ser cobrado. E não tem. E por isso que a gente sente que essa temporada foi rodar pneu na areia. É uma areia muito bem feita, é uma areia extremamente pura. É uma das melhores areias da temporada? É, de fato. Mas ainda assim tá cantando pneu na areia. Porque a coisa não tá andando. Nessa eu até acho que não, justamente porque essa tá um gap muito acima. Tipo, os animes dessa temporada estão mais encorpados, eles têm evoluções melhores. E quando chega Spy Family, que na primeira temporada competiu com Kaguya, mas ele também era Kaguya, Log, Zero no Tea Time só, porque não tinha mais nada. E nessa aqui ele tem muito mais concorrente, então querendo ou não, ele perde muito do valor. E o pior de tudo, sabe uma sketch que pra mim prova, dava pra você fazer isso aqui? Podia ser o anime inteiro, mas fazer desse jeito? Que a Anya e a Becky, elas vão fazer compras. Cara, é não vai mudar nada, Rafa, é só elas comprando roupa. Sim, e sinceramente, não é só pela Anya, mas a sketch em si, desenvolvendo a relação dessas personagens, dessa pequena interação simples, é muito valoroso e o Furuhashi sabe trabalhar com isso. Então eu sinto não uma evolução, mas uma experiência desses personagens, como um bom Slice of Life. Não é isso sempre que acontece. É quase nunca, inclusive. Inclusive no seguinte, que é a interação da Yori do Lodge, eu penso, por que não foi que nem isso? Pode cantar o pneu na areia, mas faz essa experiência valer. Pois é, faz o barulhinho da areia ser bom. Pois é. Mas ou melhor, não é cantar pneu da areia, é dar zerinho. Pode até cantar pneu na areia, mas faz a cena tá bonita, dá o carro que tá cantando pneu, bota um carro legal, bota uma música, bota uma construção legal para aquilo ser interessante. Não é a mesma construção de sempre. Pois é, Mesma coisa de sempre. Pois é, e Spy Family às vezes peca nisso daí também, né? Escolhe a mesma sketch de novo. E vamos contar quantas sketches envolve a Yor ter problemas com comida? Porra. Não necessariamente sketch, mas piadas recorrentes, sim. E vamos usar o subterfúgio dela de ficar bêbada e simplesmente resetar a situação por conta disso? Que aquilo me quebrou muito. Pô, cara... Foi um balde de água fria que eu falei, puta merda. Foi um balde previsível. Foi previsível, mas porra... Foi extremamente previsível. Eu não reclamo tanto dessa cena, desse contexto, porque, eu pessoalmente achei algumas coisas interessantes nesse sketch e tudo mais, a conversa aí, não vou tentar não entrar em spoilers do que exatamente aconteceu, por quê e como, mas é interessante, de repente, a insegurança dela, ela chega, vira a garrafa de bebida, que era uma coisa que estava se evitando o tempo todo na série, e tá, legal, interessante que vocês tiveram essa conversa aberta,
franca, acho que agora a gente pode ultrapassar essa ideia do casal que não é casal e vamos começar a fazer alguma coisa melhor. Algumas reviravoltas interessantes do galã Lloyd pega qualquer uma ou não e tudo mais. E a amnésia era previsível. Só que é aquela coisa, né? Legal, eu fico mais puto, legal. Nossa, eu gostei de como vocês fizeram esse processo. Eu gostei que agora vocês deram um ponto que essa narrativa pode andar pra frente. E eu tava na cara que ela ia esquecer, porque, né, bebida, ela bebeu demais. Mas eu fico mais puto porque, caralho, se fizesse algum jeito dela não esquecer, sei lá, né? Porque você voltou. Pra mim, é pior do que cantar pneu na areia, você dá a volta. Tipo, legal, olha esse cenário bonito aqui, a gente pode avançar, a gente pode ir pra cá. Só que vamos voltar aqui de novo. Uhum. Ah, E é uma Bastante, coisa. Quem acompanhou o mangá pode até respaldar melhor isso. A dinâmica do mangá é sketches isoladas. A dinâmica do anime, ele segue a mesma premissa. Porém, com uma qualidade inerente a tantos outros aspectos da obra, você fazer isso é pior. Porque a percepção que principalmente o diretor dá não é um anime de comédia, propriamente dito. É um anime que tem comédia. Mas ele começa a criar situações que são muito mais sérias inerentemente, levando a sério toda uma situação. E aí, quando ele meio que reseta, porque ele pega essa premissa de ser um anime de sketches de comédia e não se comprometer a fazer um andamento progressivo da história, você fala, ué, o que aconteceu? Tipo, o exemplo clássico, Kaguya faz isso. Kaguya cria consequência a uma sketch, e essa consequência é mantida às próximas sketches que terão. Então você tem evolução, você tem uma sequência de ação. Spy Family, literalmente, se você troca as sketches de ordem, não faz diferença. Não faz diferença alguma. A menos que a sketch introduza um personagem ou alguma coisa. Porque tirando isso, não tem. Não tem. Fica meio que elas por elas. A sketch em si é boa? Pra caralho. Muitas das vezes, inclusive, quando envolve a Anya, meu Deus do céu, é o supra-sumo. Você chora de rir. Mas ainda assim, falta aquela consequência, empilhar, sabe, essas interações, essa construção de personagem, e às vezes você fica, de novo, com essa sensação de pneu na areia. É muito triste. E dei 9 pra primeira parte, pra primeira temporada. Essa daqui eu dou 8. Porque não piorou, mas a percepção de nada aconteceu em feijoada piorou um pouquinho esse meu sentimento. E por isso eu dou esse 8. Um pequeno spoiler até pra quem tá vendo a gravação, mas a gente ainda não assistiu o último episódio. Só que por conta do andamento dessa temporada, que a gente sinceramente sente que não precisa. Porque a gente sabe que vai ser mais um episódio de cantar pneu na areia. E mesmo que tenha algum valor a mais, eu sinceramente não acho que vai compensar toda a feijoada que a gente vai ter. Eu vou até ser mais chato, que apesar de realmente ser muito bem feito ainda, o Furuhashi tanque isso aqui como ninguém, a Steph realmente tem uma boa noção pra trabalhar com Chainsaw, meu Deus! Meu Deus! Com Spy Family. Com Spy Family, ignore. Eu vou ficar com 7. fico com 7. Porque eu achei. Chegou no momento que eu tava simplesmente achando maçante Spy Family. E chegou um momento que as outras sketches estavam tão maçantes pra mim que algumas sketches da Anya estavam ficando um pouco maçantes. Então, acabo ficando com 7. Mas puramente por roteiro, por texto. O texto de Spy Family ajudando. Pois é, cara. E é uma coisa que pode ser consertada nas próximas temporadas. Porque vai ter filme, vai ter segunda temporada. A gente espera progressão, cara. Uma história que não progride, dependendo de como ela é montada, é um saco. É um saco. Se você não tem a progressão do roteiro, você tem que ter outros
elementos para te manter entretido, para te manter engajado com a série. Uhum. A produção de Spy Family é boa, mas a estética é padrão, então você não vai engajar pela estética. Uhum. As sketches dos personagens não evoluem muito, então uma hora enche o saco. Os ambientes também não mudam muito, então uma hora satura. E aí? Você vai ficar até saturar tudo, daí você vai mudar tudo de uma vez, aí você fica, Uhum. ok, né? Complicado. A impressora tá ficando sem cartucho. Pois é. Inclusive comentaram, mas a primeira temporada fazia a mesma coisa, mas tem uma diferença muito simples, que faz funcionar na primeira temporada e aqui não. Era o começo. É a primeira temporada. Era literalmente a introdução. Pô, e isso sem a introdução? Beleza. Isso ser o seu meio? Já é sacanagem. Uhum. Pois é. Era literalmente a primeira temporada e a gente estava sendo apresentado essas sketches. Agora a gente tá revendo essas sketches. Pois Exatamente. é, uma coisa é referenciar ou usar de base pra fazer uma nova. Outra coisa sei lá, Yor fazendo Chernobyl em forma de comida 2. Pois é. 2127, né? Porque É o famoso, pô, cara, de novo!